Até as adversidades acontecem para nos dar oportunidades de crescer. Sabe por quê? Ninguém cresce em um ambiente onde tudo está funcionando absolutamente perfeito. Existe um ditado que eu gosto de usar que diz que mar calmo não faz marinheiro bom. É o mar bravio, é o mar bravo que cria bons marinheiros. Bom dia, bom dia, bom dia. Rei e rainha, seja bem-vindo, majestade. A gente tem novidade para você. Sim, novidade. O Café com Reis está aumentando a qualidade das entregas de conteúdo e por isso nós decidimos fazer o Café com Reis 3 vezes por semana. Isso mesmo. Segunda, quarta e sexta, às 7 e 7 da manhã, você vai ter sempre um episódio novo para que você possa acompanhar, para que você possa mergulhar, para que você possa nadar nas profundezas de um conteúdo transformador, de um conteúdo que pode transformar a sua vida. Por falar em transformar, o episódio de hoje é Transformando Adversidades em Oportunidades. É a arte da resiliência, é a arte de transformar aquilo que vem para te destruir numa aeronave que vai te levar para um lugar muito mais alto do que o lugar que você se encontra hoje. Então seja bem-vindo a essa temporada do Café com Reis e nós estamos aqui para servir você. Nós estamos aqui para entregar a você aquilo que nós temos de melhor de acordo com o nosso propósito. Por isso, eu quero também te encorajar, te convidar para que você assista os episódios anteriores. Se você está chegando agora, está vendo o Café com Reis pela primeira vez, olha, vou dizer para você, é muito importante você assistir os episódios anteriores. Tem muito episódio transformador, tem muito episódio, tem gente falando a respeito de transformação, testemunhos maravilhosos, você não pode ficar de fora dessa. Então, dá uma olhadinha na nossa página, dá uma olhadinha na quantidade de vídeos que já estão disponíveis para você e com certeza a transformação da sua mente, que é a metanoia, vai acontecer a partir do conteúdo que você se entrega, a partir do conteúdo que você absorve. O que nos traz ao tema de hoje? Eu tenho certeza absoluta que você já passou por um momento em que sentiu que tudo estava desmoronando na sua vida. Sabe aqueles dias em que os desafios parecem insuperáveis e a vida te coloca à prova? Eu estou falando exatamente desse dia. E se eu te dissesse que as maiores oportunidades, elas acabam nascendo justamente nas maiores adversidades? Hoje nós vamos falar sobre como transformar dificuldades, as maiores dificuldades ou as menores dificuldades, em trampolins para o crescimento. Eu costumo chamar isso de Stargate. O que é o Stargate? Stargate é o portal que vai acelerar a sua consciência, expandir a sua alma e te levar para um lugar muito superior do lugar a qual você se encontra hoje. Mas, como nós vamos falar, e já te adiantando, todo Stargate é uma pegadinha do universo. Às vezes a gente acha que tudo vai desmoronar, que nada vai dar certo, que está tudo dando errado, mas é aí que se encontra uma partícula que vai mudar tudo. É esse o trampolim. Então, para falar, dando um exemplo claro do que eu já vivi na minha vida, eu vou trazer a vocês um dos exemplos, uma das centenas de situações de Stargates que eu já vivi na minha vida. Vou falar do Stargate da pandemia, isso mesmo. Para quem não sabe, eu sou fundador e presidente da Med+, que é o maior grupo de emergências aeroportuárias da América Latina. Sim, hoje nós temos 5.000 colaboradores, e estamos presentes em todo o Brasil em expansão internacional para a Europa. Mas nem sempre foi assim. Nós começamos do zero ao Reis, né? Já me deram essa dica para escrever um livro, do zero ao Reis. Nós começamos do zero, tudo muito difícil.
E em 2020 nós nos deparamos com a pandemia, com o Covid-19, que veio para paralisar a atividade econômica do Brasil e em todo o mundo. Os primeiros a serem afetados foram os aeroportos, aos quais a minha empresa tinha como os principais clientes. Eu me lembro que era por volta de 11 da noite, quando eu recebi um telefonema da Bruna, que é a CEO do nosso grupo, e ela no telefone me dizia: Vitor, eu demorei para te ligar, mas olha, já recebemos mais de 15 notificações extrajudiciais pedindo cancelamento dos nossos contratos por conta da pandemia e do fechamento dos aeroportos. E agora? Eu imediatamente fui impactado com aquilo. Eu senti, galera, como se eu tivesse tomado um soco no meu estômago, sabe? Porque se você já viu o documentário da minha história, da história da Med Mais, você vai se lembrar que nós quebramos 3 vezes. E naquele momento, geralmente num momento difícil da sua vida, você busca memórias. O seu cérebro, ele vai buscar memórias para justificar a situação e prever e antever o futuro. Então, como nas minhas memórias, eu tinha memórias de desastre, eu tinha memória de falência, eu tinha memória de bancarrota, o que eu comecei a fazer? Comecei a me afundar nessas memórias. Imediatamente eu respondi para ela, falei assim, olha, tá bom, eu vou pensar o que a gente pode fazer e amanhã eu te ligo. Ok. Eu sentei no sofá da minha casa e a sensação era como se aquele sofá não tivesse fundo, cara. Eu sentei, ele afundou. E eu fiquei ali pensando até 3 horas da manhã. Até que me veio uma luz. Nessa luz me deu uma ideia, pô, vou para o YouTube. E eu utilizo o YouTube na minha vida para fazer com que muitas vezes o algoritmo da rede social possa me trazer mensagens que se conectam com o momento que eu preciso. E milagrosamente isso acontece muito. Talvez você esteja me ouvindo agora por causa disso. Talvez você nem imaginava que existiria o Café com Reis e encontrou a gente porque Deus tem uma palavra para você. E foi isso que aconteceu naquela madrugada. Eu fui para o YouTube e no momento que eu abri o YouTube, no meu iPad, apareceu um vídeo. Nesse vídeo, era um vídeo de um áudio de Earl Nightingale. Quem é Earl Nightingale? Um discípulo, um mentorado de Napoleão Hill. Um áudio que foi lançado nesse vídeo do YouTube de uma entrevista que ele deu numa rádio, cujo nome da entrevista é O Segredo do Universo. Perguntaram para ele, qual é o segredo do universo? E na rádio ele respondeu, o segredo do universo está em Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo aquele que pede recebe e aquele que busca encontra. Aquele que bater, lhe será aberto. E ali ele deu uma ideia fantástica, a qual Napoleão Hill apregoava para todos os seus mentorados. Ele disse, bom, eu tenho uma prática, eu pego um cartão em branco, estilo cartão de visitas, e eu escrevo esse versículo bíblico, Mateus 7,7, em uma parte do cartão, na frente. Na parte de trás, eu coloco todos os meus objetivos. E aí eu mentalizo, coloco no bolso, ou a mulher na bolsa, e aí todas as vezes em que eu sentir medo, todas as vezes em que eu tiver
passando por uma situação difícil no meu dia, ou de repente, no momento em que eu coloco a mão no bolso e eu toco nesse cartão, eu me lembro das palavras de Jesus, do meu objetivo e me conecto com a mente mestra do universo de Deus. Eu vi aquilo e me veio um estralo na minha cabeça. Imediatamente eu pensei, eu vou fazer a mesma coisa. Porque essa crise da pandemia era uma crise de mentalidade. Verdade. Por quê? À medida que as pessoas percebem um problema coletivo, elas entram num pânico coletivo que paralisa todo mundo. E eu precisava do meu time, eu precisava que os meus diretores estivessem disponíveis com a mente sã, com a mentalidade aberta, para quê? Para pensar na melhor saída. Então o que eu pensei? Cara, vou pegar um talão de cheques, vou colocar a quantidade, o valor que nós temos em caixa, que é o valor de R$ 2 milhões na época, vou nominar cada um dos diretores, atrás eu vou colocar o versículo bíblico, Mateus 7,7, e colocar também os nossos objetivos. Gente, foi dito e feito. E mais, me veio mais uma estratégia de filmar a entrega dos cheques para cada um dos diretores, para que num momento futuro o mundo pudesse entender que tudo depende de um posicionamento de fé. Reuni todos eles, entreguei cada cheque e inaugurei a nossa sala de guerra. Dentro da nossa empresa, nós fazemos da nossa sala de reuniões uma sala de guerra. O que é a sala de guerra? É um lugar onde os nossos principais executivos ficam trabalhando no momento de crise e só podem sair desse lugar quando a crise terminar. Eu não digo que eles não vão para casa, sim, vão para casa, mas eles não podem trabalhar em outro lugar que não seja a sala de guerra, que é um ambiente focado, um ambiente otimista, um ambiente positivo, um ambiente transformador. E foi isso que nós fizemos. Passamos uma semana nessa sala de guerra, até que dali saiu uma solução que mudou a nossa história. Dali saiu um novo produto, uma nova prestação de serviço que socorreu financeiramente os aeroportos naquele momento e nos trouxe a oportunidade de, ao invés de demitir mais de 700 colaboradores, nós começamos a contratar milhares de colaboradores para atender os aeroportos naquele momento de crise, naquela situação difícil. A verdade é que as nossas adversidades, elas vêm carregadas de oportunidades. Toda crise é uma mudança, é uma oportunidade de mudança de cetro. Se você é um rei, se você é uma rainha e está enfrentando uma crise, acredite, Deus quer trazer um cetro maior de autoridade sobre a sua vida. O que é o cetro? O cetro é o que representa o poder e a autoridade de um rei. Geralmente no cetro existe uma grande pedra preciosa e este cetro é revestido de um material nobre. Quando o rei o levanta, quando o rei o abaixa, quando o rei o aponta, cada movimento do cetro representa uma determinação de autoridade. Em todas as crises, nós temos uma grande oportunidade de recebermos um cetro, que é um cetro de autoridade. Nesta crise específica, nesta adversidade específica, eu recebi um cetro de autoridade, onde eu pude conquistar o legado da liderança de emergências aeroportuárias na América Latina. Por causa de uma decisão, por causa de um posicionamento, o posicionamento de olhar para as circunstâncias e entender que elas não são maiores do que eu.
O posicionamento de olhar para o problema e compreender que nenhum problema vai ser um ponto final na história que eu estou construindo e escrevendo da minha vida. O posicionamento de compreender que tudo pode passar. O posicionamento de compreender que os momentos mais difíceis, eles podem me trazer oportunidades grandiosas, gigantescas de crescimento. Olhar através de um ponto de vista poderoso é a capacidade que Deus nos deu de enxergar dentro de cada problema uma solução poderosa e transformadora para a sua vida. A maior verdade que eu quero que você compreenda aqui nesse vídeo é que a adversidade que você está sofrendo carrega uma promessa e uma resposta de virada de chave para a sua vida. Conecte-se com isso de uma forma agradecida, de uma forma graciosa, de uma forma leve, e você vai encontrar a oportunidade de melhoria que já está enxertada dentro dessa situação difícil que você está vivendo. Mas, como eu acabei de falar, esse ponto de vista é para poucos. Não se assuste. Esse ponto de vista é para poucos, para aqueles que estão dispostos a olhar as coisas com um outro olhar. Se você faz parte de 90% ou 99% da população que só consegue enxergar as coisas pelo modus operandi da matéria, pelo modus operandi da parte simplória da vida, pela vista ou a visão racional das coisas, você não vai conseguir extrair o bem que existe dentro do mal que lhe foi oferecido. Agora, se você tiver a capacidade de agradecer, mesmo sabendo que você está sofrendo, mesmo sabendo que a situação está difícil, mesmo sabendo que amanhã ou depois de amanhã vai piorar, se você se colocar no movimento de gratidão e passar a tentar enxergar coisas positivas nesse momento negativo, eu digo a você, com toda certeza, com toda a firmeza, que certamente essa virada de chave chegou para transformar a sua vida poderosamente. Mas requer posicionamento. Eu tenho certeza que não é só a minha história que ressoa com esse tema. Temos diversos exemplos de adversidades que se transformaram em oportunidades. Uma delas é de uma das maiores empresas do mundo hoje, o Airbnb. Você com certeza já ouviu falar ou já usou o Airbnb. Ele nasceu durante a crise de 2008, quando os fundadores não tinham dinheiro para pagar o próprio aluguel. Veja que coisa mais terrível. O outro exemplo é a Uber. Ela também surgiu em uma necessidade: tornar o transporte mais acessível e eficiente. Agora, sabe o que essas duas mega empresas têm em comum? Uma palavrinha chamada adversidade. Problemas, dificuldades. E não é só o mundo do business que aponta isso, não. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que 75% dos empreendedores de sucesso enfrentaram grandes dificuldades antes de alcançar seus objetivos. Porque 75% deles precisam aprender a negociar consigo mesmos. O que me leva a crer que a adversidade pode ser um fator determinante para a inovação e o crescimento. Esse Stargate, essa adversidade, nos deixa inquietos. Ela nos tira do ponto de conforto e nos deixa desconfortáveis, ao ponto da gente usar a criatividade para solucionar a situação. Na psicologia positiva, se você faz terapia ou se você já fez, pode falar sobre isso com um profissional que te atende. Sobre essa parte do cérebro afetada quando passamos por momentos de crise, existe o conceito de crescimento pós-traumático, que é a capacidade de sair de grandes desafios ainda mais fortes e resilientes que antes. E mais, essa capacidade pode despertar e desenvolver um novo propósito de vida em sua vida. Sabe por quê?
Porque ao criar uma solução para um problema nosso, pode surgir a consciência coletiva sobre o problema do outro. E aí podemos gerar um ciclo nobre de empatia e compartilhamento. Nesse ciclo, podemos oferecer a nossa solução ao outro e encontrarmos a nossa verdadeira essência nesse processo. E isso é exatamente o que eu estou fazendo com vocês hoje no Café com Reis. É uma entrega. Sabe por quê? Porque a vida é feita de um valor incomensurável, que é o valor da entrega, que é o valor da doação, que é o valor onde você acaba entregando tudo que tem. E como disse o nosso Mestre Jesus Cristo, aquele que doa, recebe. Agora, sabe de uma coisa? Ao longo da minha jornada inteira, eu compreendi que a vida, ela não acontece com a gente, ela acontece para a gente. Até as adversidades acontecem para nos dar oportunidades de crescer. Sabe por quê? Ninguém cresce em um ambiente onde tudo está funcionando absolutamente perfeito. Existe um ditado que eu gosto de usar que diz que mar calmo não faz marinheiro bom. É o mar bravio, é o mar bravo que cria bons marinheiros. Mas eu também sei que os desafios que enfrentamos podem nos paralisar. Nós já falamos sobre medo aqui no Café com Reis e é um episódio fantástico que eu acredito que vocês precisam resgatar e assistir. Mas esses desafios também podem nos impulsionar. É tudo uma questão de perspectiva. Ter uma perspectiva diferente diante dos desafios é não só possível, como essencial. O primeiro passo é se questionar de forma positiva. O que essa dificuldade pode me ensinar? O que isso pode me trazer de novo para que eu possa mudar a minha vida, para que eu possa mudar a vida de alguém? O que isso vai me trazer de benefício? Por que isso está acontecendo comigo? Pergunte o que eu posso aprender com isso. Lembrar que o medo nos prende ao mesmo lugar e não há crescimento nem sucesso na inércia. É a ação que nos liberta. Mesmo que você não tenha todas as respostas agora, se concentre em dar o primeiro passo. É isso que você tem que fazer. Por quê? Porque quando a adversidade é muito grande, temos que quebrá-la em partes menores, fases ou aspectos. O que eu faço? Você já foi no açougue e já chegou lá e viu aquela imagem do boi, uma figura do boi, e aí você olha e vê os números particionando o boi inteiro. Você já viu isso? Não viu? Você dê um pulo lá no açougue que você vai ver. A gente precisa rachar os bois da nossa vida em vários pedacinhos. A gente precisa analisar e passar a análise, cada pedacinho, e cuidar de cada um. Cuidar de cada pedacinho de uma vez. Se nem a muralha da China foi construída de uma vez só, por que você quer resolver esse problema de uma só vez? Não. Particiona, recorta e vai cuidando das prioridades até você vencer tudo. Faça como você achar melhor. Escreva isso no seu caderno e vá por partes. Um passo de cada vez, a cada 24 horas. E por último, mas não menos importante, você não precisa enfrentar tudo sozinho. Estar perto de pessoas que já passaram por dificuldades e venceram pode te ajudar a encontrar novas soluções. Inspiração, profissionais que têm conhecimento para te guiar nesse processo. Conteúdos que vão te impulsionar a continuar e não a desistir. Hábitos mais saudáveis vão mudar a sua vida. E lembre-se que reis e rainhas não fogem das adversidades, não fogem das guerras, porque o que faz um rei e uma rainha poderoso e poderosa em seu próprio reino são as batalhas que eles vencem. São essas batalhas que vão fazer com que esse rei
torne o seu reinado ainda mais poderoso. Até porque, quando estudamos a história dos reis e rainhas de séculos anteriores, nós percebemos que a cada batalha existe um enriquecimento glorioso quando a batalha é vencida. Os despojos do outro time, a herança, a riqueza, o tesouro do outro reino que foi conquistado. Mas tudo isso vem depois da batalha. O grande problema é que hoje boa parte das pessoas não quer batalhar. Quer acordar de manhã e está tudo certo. Querem ganhar na Mega Sena. Querem ganhar no jogo do tigrinho. São os bets suaves. São os pool bets. Estou inventando nomes aqui. É a galera que quer tudo fácil, quer para ontem. É a geração micro-ondas. Sabe micro-ondas? Você vai lá, põe um chazinho, tá frio. Aí você põe lá 30 segundos, tá quente. É gente que quer tudo com 30 segundos. Para com isso. Muda a sua mentalidade. Entenda de uma vez por todas. Você precisa ser um rei guerreiro. Você precisa ser uma rainha guerreira. Levanta 4, 5 horas da manhã. Foca no seu interior. Foca na sua melhor versão. Particiona o problema e não desista da solução. Vença o desafio um dia após o outro, sem olhar, se vitimizando, culpando o governo, culpando tudo, culpando todos, culpando seu pai, culpando sua história. Chega disso. Quem age assim é o escravo, que é escravizado por suas próprias paixões, que é escravizado pela sua própria mentalidade, que só sabe viver dentro da adversidade, que diz que para si mesmo, ele diz para si mesmo que nasceu para isso, vai morrer assim. Não. Reis e rainhas não fogem das adversidades, porque eles vencem uma por uma. Eles as enfrentam e as transformam em degraus para o seu reinado. Porque sabem que do outro lado dessas adversidades está um novo patamar, uma nova fase, um novo ciclo, que por sua vez também terá novos desafios. Afinal de contas, a vida é feita de desafios. Se você não quer ser desafiado, então desista de ser um rei ou uma rainha. Os tronos, coroas, os cetros são honras, mas não representam 5% da vida de um rei e de uma rainha. Quer se assentar no trono, quer a coroa, quer o cetro, ou seja, trazendo para o momento presente, você quer uma mansão, um carrão, viagens internacionais, quer viver uma vida glamourosa, ser reconhecido, ser amado, ser desejado como uma pessoa que faz a grande diferença no time, na empresa, quer ser tudo isso? Enfrente suas batalhas, ressignifique suas adversidades, vai para cima, para de ser medíocre. Nenhum rei é medíocre, nenhum rei. Quero encerrar o café de hoje dizendo a você, sim, você pode virar essa chave e vencer as suas adversidades. Basta ter fé, se posicionar e fazer acontecer. Gostou do nosso Café com Reis hoje? Então, vou te dar uma dica. Então, vem interagir comigo, compartilhando qual foi sua maior dificuldade que você já superou na vida. Coloca aqui nos comentários, sabe por quê? Se você compartilhar a sua história, você vai impactar, vai inspirar outras pessoas. Então, conto com vocês. E só mais um detalhe. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez
e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, não faz isso. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho, ative as notificações, porque toda segunda, quarta e sexta, às 7h07 da manhã, tem um episódio novo do Café com Reis. Por falar em episódio novo, no próximo episódio nós vamos falar sobre legado e impacto. Porque, como falamos hoje, superar as adversidades cria uma consciência externa de nós mesmos, abrindo espaço para empatia e compartilhamento. Então, reinar não é só superar desafios, não. É usar essa consciência para servir, deixando a nossa marca no mundo. Hoje, o seu dia vai ser um dia completamente abençoado e diferente, se assim você determinar. Por falar em determinação, vamos orar? Vem comigo, do jeito que você aprendeu desde a infância, com olhos abertos ou fechados. O que importa é a sua ação de oração. Pai, eu te dou graças pela sua bondade, favor e misericórdia. Obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos reunidos aqui, ouvindo mais e mais palavras que nos conectam a Ti. Eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe cada um que esteja assistindo esse programa. Talvez pessoas que estejam no hospital, delegacias, quem sabe um presídio, pessoas que estejam vivendo um momento de adversidade que não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Para essas pessoas, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor determine a sua bênção, a sua graça, o seu favor, o seu poder, a sua virtude e os abençoe. E aqueles que estão enfrentando problemas rotineiros, corriqueiros, problemas familiares, situações de adversidades como casamento em divórcio, situações de adversidade com problemas emocionais ou até doenças transitórias. Eu quero lhe pedir que o Senhor, através dessa energia, através dessa frequência que está indo via internet, pelo nosso Wi-Fi, pelos cabos, que o Senhor leve essa mensagem de cura, que o Senhor abençoe, tocando, transformando, libertando, restaurando. Eu faço essa oração, Pai, não em meu nome, mas no nome de Jesus. Amém.